Me chamo André Cortes, saúdo os amigos do Centro Espírita Irmã Sheila e os convido, em carne e espírito, para o estudo, reflexão acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. As primeiras palavras são, portanto, de agradecimento ao Mestre e na nossa rogativa humilde pedimos, Senhor, que esteja conosco no curso desse estudo, reflexão, através dos prepostos do Teu amor, esses espíritos benfeitores que conduzem as atividades desta casa. Nós vamos, portanto, cobrir o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5º, intitulado Bem-aventurados os aflitos. O início das bem-aventuranças é colocado por Kardec neste capítulo, que talvez seja o maior capítulo dentro da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. E é sempre bom a gente contextualizar a mensagem da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, porque, historicamente, ele se dirige a alguns dos seus queridos apóstolos, algumas personalidades do Evangelho, pessoas comuns, com suas dores, com as suas angústias, com as suas dúvidas, com as suas necessidades de terem o seu coração ouvido, e assim Jesus vai derramando os seus ensinamentos aqui e ali, e essas figuras são, de certa forma, como se fossem a representação de cada um de nós em humanidade. Então, Jesus fala a um coração como se falasse a todos nós, porque de modo assim muito parecido, nós nos irmanamos nas necessidades de entendimento e de compreensão das coisas para melhor conduzirmos as nossas vidas. Então, no início da sua extraordinária missão, Jesus ia nas cidades circunvizinhas a Cafarnaum com os seus queridos apóstolos e levava a palavra, a cura, trazia então revelações, esclarecimento de uma nova realidade, de uma nova ideia central para todos os que tinham a oportunidade de ouvir as suas palavras, sejam nas suas famosas pregações na margem do lago, sejam nas reuniões à noite na casa de Zebedeu ou na casa de Simão Pedro, ou nas suas caminhadas naquele templo bonito da natureza da região. E a multidão ia então se avolumando, buscando em Jesus maiores consolos para as suas grandes dores. Se faz então nas famosas bem-aventuranças um marco extraordinário da mensagem de Jesus, quando ele vai a um ensino muito profundo, e aí não mais a um grupo pequeno, mas já a uma multidão. Penso que representativa essa multidão da coletividade de nós todos. E ali, conquanto houvessem homens em boas condições, o que se via mesmo era uma multidão de sofridos, de abandonados de toda sorte, de deserdados, de esquecidos, de verdadeiros perdedores na vida, aqueles que traziam ainda muitas tristezas. Era ali que Jesus semeava nesses corações a palavra do seu Evangelho, na certeza de que esses corações, por muito sofrer, por muito ansiar por uma nova condição na vida, estariam mais propensos a compreender as verdades sobre o reino de Deus, a construção do reino de Deus em nós, enquanto que os corações dos homens vencedores na terra estavam muito mais preocupados na manutenção das suas conquistas materiais, do seu poder e de toda aquela
alegria que envolvia as suas vidas. É assim, então, que Jesus sobe ao monte, o famoso Sermão da Montanha, onde ele vai derramar, então, sobre a multidão as bem-aventuranças, esse código, essa revelação extraordinária da vida futura, abrindo uma perspectiva completamente diferente sobre a vida. E é interessante nós pensarmos que Jesus teve a necessidade de subir ao monte para que, então, aquela multidão pudesse vislumbrá-lo. Porque se ele permanecesse no mesmo nível, no mesmo plano físico onde ele estava, a mensagem certamente não conseguiria chegar a todos. Eu penso que aí há uma figura, uma imagem interessante de nós entendermos que, para a compreensão da palavra de Jesus, da lei de Deus traduzida em seu verbo, nós temos que olhar para o alto. Nós temos que pensar numa projeção maior da nossa capacidade de compreensão, de entendimento, como fez Jesus subindo fisicamente ao monte, para que do ponto de vista físico houvesse esta capacidade daqueles que estavam abaixo, apenas olhando ao alto, perceberem a sua presença e ele de cima abraçando a todos com o seu verbo de amor. São figuras importantes a centrarem o nosso estudo, porque as lições que nós vamos trazer e refletir da noite, a partir da instrução dos Espíritos, elas são talvez das mais sofridas. E se nós nos colocarmos e nos mantivermos nas posturas materiais, mundanas do nosso plano, nós não procurarmos essa ascensão, esse olhar ao monte de cima, buscar então uma nova perspectiva de compreensão da verdade, que é a mesma. Os fatos não mudam, mudam apenas a nossa percepção. Gosto muito daquela imagem de um programa que sempre passa na televisão, de um mundo visto de cima, né? É a mesma realidade vista de outro ângulo, dá um entendimento, uma perspectiva, uma beleza, o horizonte assim se divisa em nossa frente, quase como num infinito de novas possibilidades, de novas compreensões, e aí já não sentimos mais igual, já não percebemos mais igual aquele plano mais baixo que nós nos colocávamos. Então, essa consideração é muito importante. A mensagem hoje a ser estudada, ela trata dos pontos mais sensíveis do nosso coração, né? Quando nós falamos de perda de pessoas amadas e mortes prematuras, nós temos que ter assim, profundo respeito pelo momento que nós vivemos em coletividade. Certamente alguns dos corações que nos ouvem e que junto a nós estão nessa reflexão, nesse estudo, devem ter perdido amigos no curso desses últimos meses, pessoas próximas, e cada um sabe verdadeiramente a importância que tem os seus afetos, né? E quando essas perdas chegam muito próximas a nós, essas pessoas partem da Terra, e sobretudo quando elas são muito jovens, é muito difícil a compreensão, é muito difícil acomodar no nosso coração toda uma outra noção que não seja, às vezes, o do próprio desespero, desalento, quando não até de certa revolta, né? E, portanto, a mensagem, ela nos situa lembrando da unicidade do Espírito, da sua individualidade, que não adianta nós ficarmos revoltosos imaginando por que morreu um jovem, uma prematura criança, e não, por exemplo, outro mais velho que já teve oportunidade de viver. A gente às vezes pensa assim, né? Então o Espírito Santo ele traz esse esclarecimento
e que nos faz, então, ir nessa noção da individualidade do espírito, porque uma morte não pode ser substituída por outra morte, assim como uma vida não pode ser substituída por outra vida. São as experiências de cada um, né? Então, é absolutamente necessário, para que não se perca em profundos sentimentos de tristeza, quando essa dor, assim dizendo assim, essa dor superlativa, essa dor limite ao coração humano nos assalta, que a gente não se esqueça de crer na justiça de Deus, crer na sua presença entre nós, na sua lei, porquanto se tudo que nos acontece está na lei de justiça, né? Nós vamos lembrar aqui a questão 199 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona realmente aos espíritos por que ocorrem tantas mortes em existências tão prematuras, e os espíritos esclarecem que essas crianças que morrem, muitas vezes são, como se diz, existências essa vida deles é a continuação de existências anteriores que por alguma forma chegaram ao termo indevido, e portanto havia necessidade de retomarem algumas experiências até aquele momento, não sendo mais necessário nessa existência a continuidade e a utilidade da vida para o desenvolvimento e o progresso daquele espírito, mas também sempre uma grande expiação, uma grande prova aos seus pais, né? Então, nós temos que pensar que Deus poderia também estar preservando esses espíritos das misérias e dos sofrimentos que acometem a todos, e não necessariamente pensarmos que a vida material é maior do que a vida espiritual, né? É assim que a gente vai voltar naquela consideração de Jesus: bem-aventurados os que choram, os aflitos, porque serão consolados. Então ele traz essa nova perspectiva de que a vida futura, a vida do espírito imortal, ela é maior do que a vida material, né? Então o homem deve nutrir essas esperanças de que a vida sobrevém, o espírito sobrevém à morte do corpo físico, ele sobreexiste a tudo isso, e portanto deve centrar as esperanças nesta vida plena, né? Deve, portanto, lembrar do sentimento do amor, com quanto a gente gosta da noção do amor nas suas expressões materiais e corpóreas, mas a verdade é que o amor ele é um atributo do Espírito, e desde que o Espírito não morre, os nossos queridos que partiram, sejam prematuramente, na nossa consideração física da idade, né? Ou seja, eles não perderam por nós o sentimento, e nós não perdemos por eles os sentimentos. Nós vamos estar afastados momentaneamente, mas podemos manter esses laços, essa virtude, esse sentir tão forte das emoções e dos afetos, chegando sempre nas melhores vibrações. Deus cuida desse ir e vir de vibrações, de intercâmbio entre os mundos, e é muito importante que a gente saiba disso para que, respeitado o momento e o sofrimento de cada um, a gente não alimente e transforme esta dor em desespero. Esta é o cunho central dessa mensagem do Espírito Sansão, que está na mensagem do item 21, também passa uma outra mensagem do Espírito Fenelon, que está no item 22, aqui diz que um homem de bem teria morrido, fazendo menção a uma expressão comum, né, que nos ocorre sempre que a gente vê assim, alguém não tão querido, não tão colocado na figura assim, de um malvado, ele
ele escapar a um grande perigo, né? A gente fala, se aposto se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Então, na verdade, é até uma expressão, o Espírito Fenelon, ele fala, olha, tem aí uma grande verdade nesse pensamento, porque o homem de bem, ele teria, então, por a sua já maturidade espiritual, já ter tido o cumprimento da sua tarefa na Terra, né? Então, assim, a sua partida para o mundo seria como uma libertação para o mundo dos espíritos, né? E muitas vezes a gente também menciona, né, conforme o Espírito Fenelon traz a expressão, que se um homem de bem tivesse morreu, ele fala assim, olha, preferia que, melhor que fosse que tivesse morrido um malvado, né? E aí, na verdade, o Espírito explica, aí nós estamos em erro em pensar assim, porque o homem, o malvado, que seria aquele que não pratica o bem ainda, seria ainda um espírito iniciante, um espírito que não se desenvolveu e que tem toda a vida como útil para o seu progresso. Então, ele deve permanecer encarnado para cumprir aquilo que deve ser a sua senda de progresso. Ao passo que o espírito maduro, o espírito já no bem, a vida encarnada para ele vai deixando de ter aquela relativa utilidade. Por isso, essa expressão não cabe e não deve ser assim colocada, né? Então, o Espírito Fenelon, ele nos chama a atenção da urgência, da importância para que nós busquemos sublimar o nosso pensamento, busquemos entender e não querer que as nossas convicções prevaleçam, achando que o mal é o mal, quando na verdade ele é o bem que nós ainda não compreendemos. Ele é o bem que não compreendemos, porque frequentemente queremos que as coisas sejam do nosso jeito, mas nem sempre assim é, e julgamos que por isso o mundo seria injusto a nós. Na verdade, nós temos que voltar àquela noção da justiça das aflições, reconhecimento da paternidade de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, e Deus, sendo soberanamente bom e justo, não permitiria, então, que as injustiças tomassem corpo em nossa vida. Na verdade, se passamos por momentos de grandes aflições, nós devemos buscar ali mesmo delas as causas, percustrar claramente os seus sentidos, ouvir o nosso coração, porque ali mesmo nós encontraremos as explicações das causas das nossas aflições. Não é, portanto, a morte um castigo ao espírito. É, portanto, a libertação para aquele que bem viveu, que bem aceitou, que bem resignadamente cumpriu e enfrentou as suas dificuldades. Eu gosto muito de pensar sempre nessa que é, talvez, de todas as aflições, de todas as dores, as mais difíceis aos nossos corações, eu repito, que se ter muito respeito a tratar da questão da morte dos entes queridos, da perda de prematuros, espíritos que partem em idade tenra, dessa noção de senso de justiça ou de injustiça que pode nos alimentar. Então, é muito importante que a gente sublime e pense, então, nesse momento, nessa transição, não como um abandono, uma perda, uma separação irremediável, um sofrimento ao espírito que vai, para que a gente não, de novo, transforme as nossas dores, os nossos sofrimentos em desespero e se perca no caminho. Eu gosto, portanto, muito do pensamento trazido por Leon Denis no seu livro Depois da Morte, e eu gostaria de encerrar, então, essa reflexão com essa leitura,
porque ela é muito bonita e muito profunda e muito significativa em relação a tudo isso, e vai justamente confirmar a mensagem da bem-aventurança de Jesus, quando diz: bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. Porque vejam como Leon Denis descreve para nós a passagem, a hora que o Espírito deixa a terra. Pacífica, resignada, alegre mesmo, é a morte do justo, a partida da alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta, a morte é a libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que a ligam à matéria destacam-se docemente. Sua perturbação não passa de leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. Deixando sua residência corpórea, o espírito, purificado pela dor e pelo sofrimento, vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco com seus amargores e ilusões. Depois, dissipar-se como as brumas que a aurora encontra estendidas sobre o solo e que a claridade do dia faz desaparecer. O espírito acha-se, então, como que suspenso entre duas sensações, a das coisas materiais que se apagam e a da vida nova que se desenha à frente. Entrevê essa vida como através de um véu, cheia de encanto misterioso, temida e desejada ao mesmo tempo. Após, expande-se a luz, não mais a luz solar que nos é conhecida, porém uma luz espiritual, radiante, por toda parte disseminada. Pouco a pouco o inunda, penetra-o e com ela de um tanto vigor, de remoçamento e de serenidade. O espírito mergulha neste banho reparador. Aí se despoja de suas incertezas e de seus temores. Depois, seu olhar destaca-se da terra, dos seres lacrimosos que cercam o seu leito mortuário, e dirige-se para as alturas. Divisa os céus imensos e outros seres amados, amigos de outrora, mais jovens, mais vivos, mais belos, que vêm recebê-lo, guiá-lo no seio dos espaços. Com eles, caminha e sobe às regiões etéreas que seu grau de depuração permite atingir. Cessa então sua perturbação, despertam faculdades novas, começa o seu destino feliz. Concluo, portanto, lembrando de Jesus a Mateus, após o Sermão da Montanha, quando ele disse: Mateus, bem-aventurado também é aquele que ouve e compreende a palavra de Deus. Deixo, então, as melhores vibrações, na expectativa de que essa reflexão singela sirva para consolar, ajudar os corações que ainda sofrem pelas perdas, parte tão delicada de nossa vida, pela partida dos nossos afetos, mas que devem buscar isso mesmo no Evangelho de Jesus, o consolo e a orientação para que se conduzam bem na situação, na certeza de que a vida é plena e que a vida do Espírito é imortal. Obrigado.